O que ajuda a vender mais? Uma campanha de vendas ou o vendedor? Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. Essa semana passada eu fui atender uma empresa que eu presto consultoria e aí na mentoria, junto com o diretor da empresa, eu faço a mentoria dele, né, do diretor, e faço a consultoria estratégica da empresa. E aí a gente conversando sobre campanha de vendas, sobre assinatura, a gente, né, trabalhando essa questão do estratégico de vendas. E aí é muito interessante porque eu gosto de resgatar algumas questões lá do passado para poder fazer um contraponto a essa forma hoje, né, moderna de se vender um produto. E aí a gente conversando, eu falei, lembra de quando tinha aquele vendedor dentro da loja que você entrava para poder comprar um item e saía dali, você entrava para comprar uma meia e saía dali com o sapato, a calça, o paletó, e o vendedor com muita habilidade, com atendimento, com técnica de vendas, ia ali agregando novos produtos, elevando o ticket médio com muita consciência, com muita assim, perspicácia, fechava a venda. Esse vendedor, lá do Og Mandino, lá da década de 70, do livro Maior Vendedor do Mundo, esse vendedor lá de trás, ele veio ao longo aí das últimas décadas entrando em extinção. Então hoje, a maioria dos vendedores, quando você entra na loja, ele às vezes te atende mal, ele não consegue vender, e aí com isso, né, quem paga o pato, digamos assim, é o empresário. Então, gente, se você, né, que é o mesmo caso desse cliente meu, o que a gente estava conversando, se você tem essa realidade hoje, daquele vendedor fraco, mediano, que ele às vezes mal faz um atendimento, você precisa entrar com outras ferramentas para poder auxiliar você mesmo, já que a sua equipe de vendas de repente é fraca. E aí você pode criar campanhas de vendas. Por exemplo, essa semana eu vi que um supermercado de um nível classe média alta de Belo Horizonte lançou uma campanha, uma cartela, onde você faz uma compra e a cada R$ 30 você recebe uma etiqueta que você cola, você vai organizando ali atrás, né, desse folder, desse flyer. E quando você chega ali a 35 compras, você ganha um desconto gigante em alguns itens que foram pré-selecionados na campanha. Com isso, a empresa consegue elevar o ticket médio sem o trabalho do vendedor, ela consegue estabelecer ali um vínculo com o cliente, porque ele tem que ter no mínimo 35 etiquetas. Então, 35 vezes R$ 30, nós estamos falando aí de uma venda acima de R$ 1.000. Então, para a pessoa conseguir começar a ganhar, ela tem que consumir, no caso desse supermercado, R$ 1.000. E com isso, ela vai garantindo ali, porque muitas pessoas começam, igual livro, né, de revistinha, né, de criança, que ele vai ali comprando, né, os adesivos para formar o time de futebol, e muitas crianças completam o álbum, né, de figurinhas, e muitas crianças param pelo meio do caminho ali. Não é diferente com o adulto. Ele vê essa promoção, ele quer ganhar, se ele é um cliente fiel do supermercado, ele vai comprando sempre, ele vai juntando as etiquetinhas e em algum momento ele recebe ali uma premiação. Isso ajuda? Ajuda, porque se você tem um time fraco de vendas, isso complementa a sua ação comercial para poder ajudar você mesmo a vender. Agora, qual que é o ideal? O ideal é você ter essas campanhas ou resgatar aquele vendedor lá de trás.
E aí, para você resgatar aquele vendedor lá de trás, talvez você não consiga com, às vezes, um time de vendas com uma idade muito, assim, pessoas muito jovens, porque eles trazem um outro tipo de paradigma, eles trazem uma outra forma de vender, eles trazem uma outra forma de se relacionar com pessoas. Eu já experimentei em clientes meus contratar pessoas mais velhas que vieram desse paradigma do Og Mandino, né, do vendedor que vende, o cara entra para comprar um anzol e vende para ele um barco. Então, esse vendedor, ele foi formado numa outra época, numa outra maneira que a família, que a escola. Então, assim, às vezes você precisa trazer uma pessoa mais velha que vivenciou, que traga esse desejo, essa vontade. Eu comentei com vocês num outro vídeo, porque essa falta de desejo, essa falta de vontade, ela é reflexo de uma geração que foi produzida aí nos últimos 25 anos. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu já atuava na área da consultoria, e quando eu entrevistava alguém lá atrás, às vezes a pessoa não sabia Excel, né? Na época acho que nem tinha o Excel, era o Lotus 1, 2, 3, mas ela trazia assim uma vontade, um desejo gigante. Hoje, quando eu entrevisto às vezes um jovem, eu não percebo, na maioria pelo menos, não percebo essa vontade, esse desejo, sabe? Essa energia de fazer acontecer. E hoje, às vezes, muitos sabem o Excel. Mas a energia transformadora para qualquer profissional em termos de carreira, e essa carreira que vem para dentro de uma empresa, a energia que transforma, que faz vender, que faz a transformar, que faz abrir uma loja nova, uma filial e por aí vai, não é o saber o Excel, é a energia que tinha essa turma lá de 40 anos atrás, de fazer, né? De fazer acontecer. Guardadas as devidas proporções, você pega aí os políticos lá da década de 70, 60, 70, 80, eles duplicavam uma rodovia, fazia ponte, ferrovia no país inteiro, fizeram uma cidade em 3 anos e meio, no meio do mato, lá em Goiás, que é Brasília. Hoje, passados aí 60 anos, praticamente quase tudo que tem hoje foi feito lá atrás. As principais rodovias, os principais portos, os principais aeroportos, tudo foi feito lá atrás. Porque esse ser humano lá de trás tinha essa capacidade de realizar, de fazer. Hoje, a gente pega aí no meio, às vezes uma prefeitura, um meio político, passa 4 anos, não duplicou uma rua, né? Não consegue realizar, não consegue fazer. Então, essa dificuldade do fazer, ela está permeando aí toda a sociedade. E não é diferente com o candidato que vem para dentro da sua empresa ou que vem para poder trabalhar na sua empresa como vendedor. Então, você precisa hoje, mais do que nunca, criar mecanismos para poder tracionar o cliente, formas de você comunicar com esse cliente dentro da própria loja, visualmente falando, cartazes, cartazetes, formas de você comunicar para ele que está acontecendo ali uma campanha. E essas campanhas, que tem hoje diversas maneiras de fazer, de brindes, de cartão de assinatura, né, clube de compras, tem várias formas de você fazer e isso ajuda, né, a compensar a falta do vendedor habilidoso dentro da loja. Então, começa a olhar um pouco mais além, né, dos seus vendedores, trazendo campanhas para poder ajudar
o resultado aparecer dentro da sua empresa. Então, pensa um pouco sobre isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, muita paz.